Olá, pessoal! Eu sou a professora Érica Lobo, professora de Artes Visuais, e hoje nós vamos conversar sobre figurino. Com que roupa eu vou? Com que roupa o ator conta a história do seu personagem? Com que roupa o desfilante do carnaval conta parte da história que está sendo contada na avenida? Que elementos nós precisamos ter num figurino para que ele transmita a verdade ao público? O que tem de importância num figurino para a cena, no teatro, no carnaval? Vamos lá? Bom, já que nós vamos falar de figurino, nós precisamos saber que importância tem para uma peça teatral, para um desfilante de carnaval. Como que o ser humano começou a ter a necessidade de se vestir? Os estudiosos de moda falam que a necessidade de se vestir também surgiu com a necessidade de se proteger, proteger a pele, proteger o corpo dos perigos. Mas eu trago hoje para vocês aqui um olhar mais sobre a arte. Por que as pessoas passaram a se vestir? As pessoas passaram a se vestir para expressar a sua cultura, para contar a história do seu povo, contar um pouco sobre o seu território, sobre o seu tempo, sobre o seu modo de viver. Então, vamos visualizar? Aqui nós temos imagens diversas de figurinos diferentes. Figurinos que contam sobre esse personagem, que identidade esse personagem tem, de que tempo ele era, de que meio social, se era um ambiente frio, se era um ambiente de calor. Qual é a característica que esse personagem traz, a idade dele? A gente consegue perceber que o figurino demonstra todos esses traços. No teatro, ele tem a função de narrar uma história mais próximo da verdade possível sobre aquele personagem, de forma que o ator consiga se vestir daquele personagem com tanta verdade e fazer o público acreditar de fato que ele é aquela pessoa que precisa contar aquela história. Aqui a gente vê diversos figurinos, figurinos de bruxa, figurinos de militar, figurinos de senhora, figurinos de corte. No carnaval, a diferença é que o figurino precisa transmitir, não só de perto, mas de longe, uma parte daquela história que está sendo contada. E transmitir com o máximo de empolgação possível, com o máximo de verdade possível dentro daquela história que está sendo contada. O compromisso muda. As pessoas precisam ver de longe aquele figurino, ver e visualizar detalhes, movimento, volume. Bom, no carnaval a gente percebe que o volume, a cor, a forma e os detalhes dessa roupa precisam se comunicar com o público, não só de perto, mas também de longe. Esses dois figurinos do teatro e do carnaval têm semelhanças, mas têm as suas diferenças também. Vamos visualizar? A gente consegue perceber no figurino de teatro e no figurino de carnaval aqui comparações, coisas semelhantes. Eles contam a história de um mesmo personagem. Esse personagem é Otelo, um personagem do William Shakespeare. Um personagem que tinha uma identidade de um mouro, que vivia numa época muito anterior à nossa e que vivia também num território mais frio do que o nosso e desempenhava uma função de autoridade e de valentia. Percebemos no figurino do teatro que a cor, a forma da roupa, a intensidade e a textura nos ajudam a demonstrar, através da roupa, quem era essa figura de autoridade, que elementos ele utilizava naquele momento em que ele vivia, naquele meio social. A cor também demonstra a seriedade, a sobriedade dessa figura e dessa identidade. Já no figurino ao lado de carnaval, a gente consegue perceber que o que importa, na verdade, é transmitir não só a forma como esse personagem se vestia, mas transmitir também de forma carnavalesca, com a intensidade da cor, com o volume utilizado na cabeça do desfilante e com os outros detalhes,
a forma como essa figura de Otelo, dentro daquele desfile, vai poder ajudar também a contar essa história de uma forma carnavalesca. Bom, então agora nós precisamos pensar onde tudo começa. As nossas ideias sobre uma roupa, a nossa imaginação, ela precisa ir para o papel. Como que a gente faz se representar no papel as nossas ideias para que aquele que vai ver possa entendê-las, entender qual é a identidade daquele personagem? Bom, nós temos aqui o desenho, onde tudo começa, onde a nossa imaginação e as ideias que tivemos sobre essa roupa pode demonstrar, de fato, que ideias foram essas. Nessa roupa a gente vê um figurino feminino, um figurino que traz uma combinação de cores, um volume na saia, um volume na cabeça e brinca com alguns elementos carnavalescos, como o pompom, por exemplo, e como a máscara. Já no nosso figurino masculino, que é o que representa a mesma coisa do figurino feminino, nós podemos perceber semelhanças. A semelhança no uso da cor, a semelhança no uso dos elementos, tanto da cabeça quanto da máscara, e a mudança no corte de roupa, essa forma dessa roupa que tomou uma outra proporção, tomou um outro gênero. Vamos agora visualizar através das imagens quem são essas pessoas que fazem esse figurino de fato acontecer. Que elementos nós precisamos utilizar para que as ideias que tivemos sobre essa roupa possa ser colocada em prática. Vamos lá? Percebemos aqui nas nossas imagens que lá no canto a primeira figura que nós temos é da costureira, que é uma profissional super importante, que ao utilizar as imagens do centro do tecido, formata essa roupa de acordo com as ideias e com o traço do desenho. Ou seja, se eu preciso de uma saia muito volumosa, ou se eu preciso de um colete, se eu preciso de um sobretudo, essa costureira vai dar vida a esse tecido e forma ele também. Percebemos nas imagens do canto que nós temos tesouras, elementos pequenos como gotas, como lantejoulas e pedras, que vão incrementar e dar detalhe a esse figurino, para que ele possa estar rico visualmente. Percebemos aqui embaixo, nas imagens de baixo, que existe possibilidades agora de reutilizar materiais. Temos um figurino completamente elaborado de canudo de jornal e na parte superior com jornal também. Um figurino tratado, que tem uma pegada reciclável, que tem uma pegada sustentável e que não menos bonito do que os demais. Percebemos na imagem de centro que a saia, o volume como é feito a saia, possibilita que essa saia ganhe fluidez, que ela seja leve e ao mesmo tempo bela. Na imagem do canto a gente percebe um elemento importantíssimo para um figurino, que é utilizar o conceito de chapelaria. A chapelaria é tudo aquilo que a gente utiliza na parte do corpo humano da cabeça e que pode ser uma cartola, pode ser um arco enfeitado, pode ser uma boina e que também leva elementos decorativos. Nós já percebemos a importância que o figurino tem, tanto para o ator quanto para o desfilante, ou seja, para aquele que vai vestir e contar uma história. Podemos ver as pessoas que trabalham para que isso aconteça, os elementos que são utilizados e diferenças entre um figurino teatral e carnavalesco. Agora é o momento de experimentar. Vamos lá? Bom, chegou o momento da gente experimentar. Assim como esse manequim e esse exemplo de figurino que nós estamos vendo aqui, nós vamos nos basear nele para fazer a nossa experimentação. Vamos supor que aqui a gente pensou no figurino de uma bruxa estilizada. Uma bruxa que não precisa ser representada por muito pano e que não precisa de costura. Eu tenho o recurso de um papel duro, de um papelão, tenho o recurso de tecido ou de um papel mais rígido que tenha textura e posso criar o meu figurino. Então, é em cima dessas possibilidades que nós vamos trabalhar. Bom, vamos lá. Nós temos aqui uma faixa de papelão comprida que nos vai servir como base da cintura do nosso figurino.
Ah, mas como que sai essa saia dessa base de papelão reta aqui? Nós temos o recurso de utilizar um papel com textura ou um tecido e fazer um canudinho. Nós temos uma linha reta com esse tecido e nós enrolamos a parte de cima utilizando o grampeador. À medida que a gente vai dando sequência ao grampear, eu consigo fazer a minha sequência de faixas e montar a minha saia. Vamos pensar então agora na parte superior do nosso figurino? Nós temos aqui um modelo já cortado de um estilo dessa blusa que nós fizemos. Ah, usamos costura? Não, usamos tecido e tesoura apenas. Vamos agora visualizar no quadro que forma essa parte superior da roupa precisa ter para levar o corte. Bom, nós vamos utilizar um retângulo que precisa ter um espaço marcado no meio. Esse espaço marcado no meio, nós vamos pensar na forma de uma gota. A parte de cima precisa ser uma gota que levará um corte central vertical. Ah, mas como que a gente vai prender atrás esse figurino? Esse figurino também terá cortes aqui, na parte lateral, para que a gente possa prender na frente e amarrar nas costas essa parte superior do nosso figurino. Como exemplo, nós vamos utilizar essa faixa que levou o corte da gota e o corte lateral. Encaixar no pescoço e fazer as amarrações na parte de trás. Aqui nós cobrimos o busto e o tronco do nosso personagem que vestirá esse figurino, certo? Vamos agora pensar nessa parte de cima que é tão importante. Pensemos na forma, sempre nas formas. Nós temos aqui um círculo de papelão. E nós temos um círculo que vai cobrir a parte frontal e a parte de trás do nosso círculo. Ele está completamente forrado. Mas como ele pode se transformar nesse exemplo aqui? Ele pode se transformar, depois que nós colarmos um no outro, nós vamos fazer um formato com as nossas mãos e transformar ele no que nós chamamos de um adereço de cabeça, onde nós poderemos utilizar elementos como fita e outro tipo de tecido para grampear e fazer o nosso detalhe. E como nós vamos fazer para colocar esse detalhe preso no cabelo? Nós podemos utilizar um grampo, um fácil grampo de cabeleireiro que a gente consegue, pode ser desse modelo ou pode ser de um outro modelo que você tiver. Aplicar, depois de forrado no nosso círculo, na parte de trás com cola, bem aplicado, bem preso, para que a gente possa fazer o encaixe no cabelo. Bom, a gente percebeu aqui que a gente tem a possibilidade de fazer com papelão, com sobras de tecido ou com sobras de papéis que tenham textura, a parte inferior do nosso figurino e formar uma saia. Nós percebemos que a gente só precisa de um pedaço de tecido em formato de retângulo para fazer a parte superior do nosso figurino. E que um simples círculo cortado no papelão com duas partes coladas e detalhes aplicados nele conseguem fazer um adereço de cabeça. Bom, a gente fez a nossa experimentação e eu tenho um desafio para vocês. O meu desafio para vocês é: nós temos um pedaço de tecido longo. Esse pedaço de tecido também levará cortes. Corte lateral como esse e um corte na altura do pescoço também na horizontal. E nós poderemos fazer dele diversos modelos. Vamos supor que agora eu tenho o desejo de fazer um figurino de uma grega. E aí eu vou utilizar o meu figurino lateralmente, colocando ele como um formato tomara que caia, amarrando as minhas partes cortadas, transpassando novamente aqui. Quando eu fixo ele no meu corpo, mas como que isso pode ganhar um formato de grego? Eu posso torcer a minha alça por completo aqui
E assim eu tenho um pedaço de tecido, uma tesoura, um corte e um figurino improvisado que se transformará numa leitura grega. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa experimentação e eu convido vocês a visitarem a página da Escola de Samba Mirim Corações Unidos do CIEP, que desenvolve o projeto Escola de Bamba, e lá conseguirem fazer novos desafios e aprender mais sobre figurino. Até lá!